Então, pessoal, vamos lá para mais um vídeo agora dessa sequência de transportes através de membranas. E a gente vai estar falando do último transporte passivo que a gente vai estar abordando, né? Que é a osmose. Mas eu vou dividir em dois porque nós temos a osmose em vários tipos de célula e eu vou focar nos dois que mais caem, né? Que é a osmose em células animais e osmose em células vegetais. Ah, José, tem diferença de osmose em outras células? Eu já ouvi falar que a osmose em alguns peixes varia do ambiente, seria um peixe marinho ou se é um peixe de água doce. Sim, isso a gente vai ver em outro momento, porque senão eu vou encher de informação aqui. Se eu trouxer todos os casos específicos agora, a gente vai ter 40 vídeos, mais ou menos. Então eu vou focar agora em explicar a osmose de célula animal e vegetal, tá? De modo geral, as características delas, e à medida que a gente for estudando os grupos, né, os grupos de animais e os grupos de vegetais, a gente vai ver que cada um pode ter uma especificidade e uma variação ali de acordo com o habitat que ele vive, né, ou de acordo com o nicho ecológico dele também, tá bom? Então, que é a osmose? A osmose é a passagem de solvente, tá? Então agora a gente não está falando mais de soluto, está falando de solvente, e nesse caso, para a biologia, majoritariamente é água, tá, gente? Podem pensar nesse solvente como, na maioria das vezes, a água mesmo, tá? Isso vai ser a favor do gradiente de concentração, tá? A favor do gradiente de concentração, por quê? Porque ele vai estar indo, novamente, né, em sentido ao equilíbrio. Então ele vai do lado mais concentrado de água para o lado menos concentrado de água. Por que eu estou falando isso? Esse assunto é um dos assuntos que o pessoal mais tem dúvida em biologia. Com todo esse tempo que eu dou aula, eu percebo que um dos assuntos que o pessoal mais tem dúvida de entender é qual é o sentido da osmose. Veja bem, quando eu falo que a osmose vai a favor do gradiente de concentração, eu estou falando que ela vai do lado que tem mais água para o lado que tem menos água. Ou seja, ela está indo em direção ao lado que tem mais sais, mais soluto, certo? Então, quando você adiciona sal em um recipiente, né, que tem água ali, a água vai começar a adentrar naquele sal, né, e a gente percebe até que fica com uma conformação diferente e tudo mais, porque a água ela vai seguir naquela direção, porque aquilo indica que se tem muito sal, tem pouca água, entende? Então é nesse sentido. Então ela vai a favor do gradiente de concentração no sentido do lado que tem mais água para o lado que tem menos água. Então ela está indo para o lado que tem mais sais. Percebem? Perceberam? Então, assim, isso tem que ter um pouco de cuidado, porque isso pode confundir algumas questões. Então ela sempre vai se direcionar ao lado que tem maior quantidade de sais, tá bom? E como que ela consegue passar ali? No caso da célula animal, ela passa livremente pela membrana e agora é interessante, né? Porque olha aqui a molécula de água. A estrutura dela. Ela é polar, né? Vocês lembram disso? Primeira aula de Bio 3. Ela é polar. E como que uma molécula polar passa livremente pela membrana? Aqui está a questão do tamanho. Ela é uma molécula muito pequena. Então, por ela ser muito pequena, ela consegue passar livremente pela membrana sim. Óbvio que depende da quantidade também, tá? De qualquer forma, as células animais têm canais específicos para passagem de água, chamados de aquaporinas. Então, aquaporinas são poros, mesmo são proteínas ali, que estão no formato de poro, que são especializadas na passagem de água. Ou seja, quando tem água ali presente, elas abrem, esses poros eles vão se abrir para a água conseguir passar ali, tá? Então as aquaporinas são canais específicos para a passagem de água, tá bom? Então é dessa forma que elas conseguem passar nas células animais. Quando a gente dá um exemplo de como funciona essa passagem, esse transporte, a gente geralmente vê muito caindo no vestibular as hemácias, tá? Que é um exemplo muito bom que dá para pegar aqui. Então, por exemplo, essa hemácia, imagina que eu estou fazendo um experimento, estou pegando a hemácia e estou colocando em três meios. O primeiro meio que eu coloquei é o meio isotônico. O que é isotônico? É o meio que tem a mesma quantidade de sais fora e dentro da célula. Então, se eu tenho a mesma quantidade de sais fora e dentro da célula, a água ela não vai ficar, ela vai se manter ali, porque a água ela só segue em direção para o lado que tem mais sais, entende? Então, se eu tenho uma mesma quantidade ali, se eu tenho um equilíbrio, e esse meio isotônico é justamente isso, né? Quando eu tenho um equilíbrio, a hemácia ela fica normal. Não vai ter alteração na hemácia, porque a água ela se mantém ali. Agora, se eu coloco em um meio hipertônico, o que significa hipertônico? É que tem mais sais fora da célula.
Então, se eu tenho mais sais fora da célula, né, se o meio está hipertônico, então imagine que aqui eu separei a célula, certo? Eu tenho aqui, eu estou dentro da célula, e ali, nessa linha imaginária que eu construí aqui, é fora da célula, certo? Então, se eu tenho mais sais fora da célula, se eu estou no meio hipertônico, se eu pego essa hemácia e coloco em um meio que tem muito sal, qual é a tendência? É a água que está dentro dela sair, entende? Então, essa água, essa hemácia, ela vai começar a perder água mesmo. Nisso que ela perde água, se o meio for muito hipertônico, ela pode perder tanta água que chegar a murchar e morrer. O nome desse processo aqui é crenação. Tá? Então a hemácia, ela fica crenada, ok? Então, no meio isotônico ela fica normal. Aqui, essa hemácia ela pode sofrer um processo de crenação, que é nada mais do que ela murchar, e pode murchar até morrer. Morrer por desidratação mesmo, perder muita água para o meio. Então percebam, ela vai a favor do gradiente de concentração, mas nesse caso é mais descontrolado, né? Isso não aconteceria na difusão, porque difusão o objetivo é equilibrar. Aqui também é o objetivo, só que às vezes ela pode não ter água dentro o suficiente para poder equilibrar. Então aí ela vai liberando até que chega um momento que ela libera muita e morre, entenderam? Então isso é no meio hipertônico. E nós temos também o meio que é o meio hipotônico. O que é hipotônico? É o meio com poucos sais, né? Hipo vem de pouco, hiper vem de muito. Então, menos sais fora. Então, a gente não tem muitos sais fora nesse meio, né? O meio ele está com baixa quantidade de sais. Se ele está com baixa quantidade de sais, significa que a célula vai ter mais sais do que o meio, concordo? Então, se a célula vai ter mais sais do que o meio, se eu coloco a hemácia em um meio que tem pouquíssimos sais, acaba tendo mais água do que sais, a água que está no meio vai começar a entrar. Então, começa a entrar água dentro da hemácia. Nisso que vai entrando água dentro da hemácia, ela vai inchando. Ela pode inchar a ponto de estourar. E aí, se ela estourar, né? Se ela passar a estourar, sofrer essa lise, essas lises aqui, ocorre o processo que a gente chama de hemólise. Então, o que é hemólise? Hemólise é o rompimento da hemácia por essa entrada absurda de água ali. Então, a água vai entrando, ela vai inchando até ela estourar. Então, se eu coloco a hemácia no meio hipotônico, isso pode acontecer. Lembrando que a gente chama de hemólise porque eu estou tratando de uma hemácia. E as outras células animais, José? Se fosse uma outra célula animal, o nome seria hemólise? Não. Se fosse uma outra célula animal, a gente vai chamar esse processo de plasmoptise. Tá? São nomes iguais, né, para o mesmo processo, tá? São meio que sinônimos. A diferença é que plasmoptise é o nome que a gente dá genérico, né, para qualquer célula animal que se rompe pela entrada de água, pela entrada excessiva de água. Hemólise é o nome que a gente dá especificamente para hemácia, tá? Então espero que tenham entendido essa primeira parte. Agora eu vou gravar um outro vídeo falando de osmose, porém em células vegetais, tá? Então até o próximo vídeo.